As leis trabalhistas servem para proteger o trabalhador, certo? Só que um homem processou a empresa onde ele trabalhou, recebeu uma indenização e o dinheiro ficou todo com o advogado. Um eletricista de São Paulo denuncia que passa exatamente por essa situação. Depois de trabalhar por quase 5 anos em uma empresa de São Paulo, o Vinícius foi demitido sem justa causa. Ele decidiu procurar a Justiça do Trabalho e moveu uma ação contra os antigos patrões. O processo durou 3 anos e, em outubro, saiu a sentença. Uma indenização de R$ 227 mil para Vinícius. Fiz um investimento já pensando nesse dinheiro, aí ia pagar as contas, comprei um apartamento. Pensando no dinheiro, o dinheiro não veio e veio a dívida agora do apartamento pagado, as coisas. No sistema da Justiça do Trabalho, consta que o pagamento da indenização foi feito no dia 18 de novembro. O dinheiro caiu na conta de Marcos Tibério Manuel, o advogado que representou Vinícius no processo. O problema é que, em vez de o advogado pegar apenas os 30% que havia cobrado de honorários, ficou com o valor todo e não respondeu mais ao Vinícius. Depois disso, na outra semana saiu o dinheiro. Eu peguei e liguei para ele, falei, doutor, mensagem, né? O dinheiro saiu. Aí depois disso, só chega para ele a mensagem, mas ele não responde. Ele conta que assinou vários documentos, mas que em nenhum momento o advogado deixou claro que o valor cairia primeiro na conta dele. Deu muito documento para assinar, mas eu não cheguei a ler. Você assinou sem ler? Assinei sem ler. Você não sabe se foi uma procuração dele? Não sei. Você nunca falou disso com ele? Não. Desde o início do processo, o Vinícius conversou diversas vezes com o advogado que o representava. Só que todas as vezes aconteceram pelo telefone celular. O Vinícius nunca esteve com ele presencialmente. Nós tentamos falar com o advogado Marcos Tibério por telefone, mas ele não atendeu. Bom, ligação caiu, ninguém atendeu. Também enviamos mensagens e o procuramos no prédio onde funcionaria o escritório dele. Segundo os funcionários do prédio, há pelo menos 2, 3 anos que ele não aparece aqui, né? Depois da pandemia ele não voltou mais. Mais de 3 anos, 4 anos. Ó. Olha a porta cheia de cupim. Pode cair a qualquer momento, mas o condomínio não pode mexer. Está na justiça para ver se ele entrega, se ele devolve o imóvel, porque o aluguel também ele não está pagando. Vinícius procurou a Polícia Civil e o caso foi registrado como apropriação indébita. Ele também procurou a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, mas a OAB não teria aceitado as denúncias contra o advogado Marcos Tibério. A denúncia que eu fiz foi recusada. Eles pedem um monte de coisa, muito detalhe para poder denunciar um advogado. Nós também procuramos a OAB São Paulo, que nos respondeu por meio de nota. Disse que apura toda a infração que chega ao conhecimento da ordem e que os processos são sigilosos e não permitem divulgação das providências a serem tomadas. Mas a entidade não respondeu se o caso do advogado Marcos Tibério está sendo investigado. A Polícia Civil informou que faz diligências para o esclarecimento dos fatos e responsabilização do suspeito. Depois que nós começamos a reportagem sobre a denúncia do eletricista, o advogado Marcos Tibério depositou R$ 50 mil na conta de Vinícius. Ele até enviou uma mensagem prometendo devolver o restante do dinheiro, mais de R$ 100 mil, mas ainda não pagou. Essa advogada especialista em direito do trabalho reforça a importância de se verificar o profissional antes de contratá-lo. É muito importante que o cliente ele saiba quem realmente ele está contratando. Então, algumas dicas práticas. Verificar a OAB, ter um contrato bem elaborado, né? O acompanhamento do processo, que hoje é possível na Justiça do Trabalho. E lembra ainda que é dever do advogado esclarecer todas as etapas do processo para o cliente. Ele deve, sim, marcar reuniões periódicas com esse cliente, explicar para o cliente de uma forma prática, transparente, sem juridiquês, prestar esses esclarecimentos com relação ao andamento do processo. Afinal de contas, o resultado do processo, o valor do processo é do cliente.